Queridos amigos e irmãos, a passagem da Palavra de Deus por a qual eu gostaria de chamar sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Eu lerei o versículo 1, Mateus, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Bem, a nossa mensagem, o nosso tema nesta manhã é a pregação do Evangelho e o testemunho do Senhor Jesus Cristo sobre João Batista. E esta será a nossa derradeira recapitulação aqui no Evangelho de Mateus, antes de iniciarmos novamente nossas considerações expositivas consecutivas, onde paramos no capítulo de número 12. Bem, queridos amigos, deixe-me iniciar aqui no versículo 1, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, algo muito importante e muito caro para nós nestas palavras. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Bem, há uma diferenciação sendo feita aqui pelo evangelista Mateus. O mesmo acontece em Lucas, Marcos e João, nas cartas de Paulo e em tantos outros lugares no Novo Testamento, uma diferenciação entre pregar e ensinar. E partiu Jesus dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles. Essa diferenciação entre ensinar a palavra e pregar o Evangelho é corrente no Novo Testamento. Essa diferenciação não aparece aqui pela primeira vez. No capítulo 4, por exemplo, no versículo de número 23, nós ouvimos a mesma coisa. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E no capítulo 9, outra vez, versículo de número 35, Mateus deseja que nós saibamos que ele fazia assim também. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino e curando, é claro, todas as enfermidades e moléstias do povo. Pregar e ensinar no Novo Testamento recebem duas palavras distintas. Ensinar, do grego didasken, de onde nós tiramos didática, que é o ensino, a técnica de ensinar, a arte de transmitir ordenadamente o conhecimento. O Senhor Jesus Cristo ensinava em sua didática a palavra de Deus. E a palavra pregar é kuriusen, de onde nós tiramos proclamar, pregar em língua portuguesa, do latim. Dar pregão não é como nos tempos coloniais, quando o rei proclamava um edito, era pregado literalmente em um determinado lugar, um anúncio, uma informação para que todos saibam, estejam apercebidos em ouvir e cumprir. Assim, a mensagem do Senhor era transmitida destas duas maneiras, por ensino e pregação. Mas pregar o quê? Qual a verdade pregada e proclamada? Bem, o Evangelho era pregado, capítulo 10, versículo de número 7, e indo, diz o Senhor aos seus discípulos, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem. E aqui no capítulo 9, 35, recapitulando aquelas palavras, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o quê? O Evangelho do Reino. E aqui então, no capítulo 11, versículo 1, a mensagem do Senhor sendo transmitida de maneira dupla, ensino doutrinário e pregação do Evangelho. Bem, o termo ensinar aqui é uma referência ao ensino da lei e dos profetas e dos salmos, a sua interpretação correta, o espírito da lei, a mensagem dos profetas. E o ensino destas verdades envolvia, é claro, um aspecto didático. Era-se ensinado nas sinagogas, a palavra de Deus era ensinada, e nós vimos em nossa consideração de domingo passado, como o Senhor, tendo lido a lei, sentou-se para ensinar e trazer o sentido, o real significado da lei e dos profetas. Mas, queridos amigos, pregar, proclamar, anunciar é algo um tanto diferente, porque é aquilo que o embaixador do rei faz. Anunciar com veemência, com persuasão, a mensagem urgente e vital. Dar pregão, anunciar. Bem, aqui está outra coisa, então, que havia no ministério do Senhor Jesus Cristo e no ministério dos pregadores do primeiro século e por muito tempo.
ao longo da história que se perdeu quase que totalmente nas igrejas do século XXI, que esta diferenciação que o Novo Testamento faz entre ensino da palavra e pregação do Evangelho. Está aqui, nesse versículo 1, ensinar e pregar na cidade deles. Bem, você já parou para pensar sobre isso? Por que desta diferenciação aqui nas páginas do Novo Testamento entre ensinar e pregar? Você já considerou isso? É muito importante, queridos amigos, porque compreendendo isso, nós teremos clareza sobre a maneira como a palavra de Deus deve ser ministrada. Se ensinar a doutrina da fé e pregar o Evangelho é a mesma coisa, como afirmam muitos pregadores em nossos dias, então por que Mateus, pelo Espírito, propositadamente, estabelece uma diferença aqui entre ensinar e pregar o Evangelho? Bem, a razão é esta. Eu gostaria que você compreendesse isso. A razão é que nem toda a Bíblia, a palavra de Deus, é o Evangelho. Eu gostaria que você não confundisse isso. Certamente, a palavra tomada como um todo é a revelação progressiva de Cristo, as boas novas do Salvador. Mas a lei não é o Evangelho. Espero que você concorde comigo. Assim, o Evangelho na palavra de Deus é algo muito específico, é algo particular e singular na Bíblia. A palavra de Deus, ela se refere a uma mensagem bastante específica, distinta do restante da Bíblia. Nós temos a lei, nós temos as narrativas da revelação de Deus, a sua vontade, a sua lei ao povo de Israel, e nós temos, é claro, o Evangelho perpassando esta revelação, mas sempre distinto do ensino da lei. E, querido amigo, se você está em um lugar onde essa distinção não é feita, uma igreja em que o Evangelho não é pregado de maneira clara, regular, então eu ouso dizer que talvez você deva buscar uma outra igreja, porque veja, se não há pregação do Evangelho ali, para onde eu irei levar aquelas pessoas que eu tenho evangelizado? Assim nós precisamos estabelecer essa distinção com clareza. O Evangelho da graça redentora, esta palavra Evangelho no Novo Testamento, sempre que você encontra, ela traz uma comunicação específica, uma palavra técnica no Novo Testamento. Em volta ou em torno dela, em seu contexto, está sempre a pregação de temas de salvação, isto é, aquela mensagem, aquelas verdades da palavra de Deus que irão conduzir pecadores ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. O termo Evangelho está sempre comunicando isso. Assim, essa distinção sempre foi feita ao longo da história, mas nós chegamos em um período em que muitos pregadores adotaram a ideia católica romana de que o Evangelho é qualquer coisa que está na Bíblia ou qualquer ação de amor. Por exemplo, no catolicismo romano, o Evangelho é uma demonstração de caridade. Levar um alimento a alguém necessitado é entendido como Evangelho. Visitar alguém em seu leito de enfermidade é entendido como Evangelho. E de alguma maneira, muitos pregadores protestantes abraçaram esta ideia de uma maneira um pouco diferente, é claro, mas esta ideia de que qualquer coisa que está na palavra de Deus, qualquer coisa que eu ensine no púlpito é o Evangelho. E ao fazer isso, ao confundir estas duas maneiras do ensino da verdade de Deus, o verdadeiro Evangelho tem deixado de ser proclamado com regularidade em muitos púlpitos. Mas o Evangelho, querido amigo, é uma mensagem muito específica. E ela deve ser proclamada, ensinada com regularidade e de maneira clara. Muitos, tendo anulado essa diferença, deixaram de pregar de uma maneira clara e chamar pessoas à fé no Salvador e ao arrependimento. De tal maneira que, em muitos locais, este chamado ao arrependimento resumiu-se em um chamado a vir à frente ou um pequeno apêndice à mensagem ou tema que foi ensinado pela manhã ou à noite. Mas veja, no passado não era assim.
E não um passado muito distante, a maioria das igrejas do Senhor Jesus Cristo dedicava pelo menos um culto à pregação do Evangelho, ao chamado claro e específico à fé no Senhor Jesus Cristo, temas de salvação. E sem pregação evangelística regular, então o povo de Deus não terá um testemunho ao longo da semana, porque o Evangelho não é pregado, assim o povo de Deus não tem aprendido os argumentos do Evangelho. Veja, a pregação clara, distinta do Evangelho na igreja é um imenso benefício, uma imensa necessidade para cada igreja local. Pense a respeito disso. Quando o Evangelho é proclamado de uma maneira específica, a igreja é protegida. Porque há pessoas, é claro, que se unem à igreja não com o interesse de buscar a Deus para a salvação, conhecer a Cristo, mas estão ali muitas vezes por qualquer outro interesse social, etc. E ouvir o Evangelho de uma maneira clara, específica, todos os domingos, pode ser muito constrangedor para alguém que não de fato está buscando a reconciliação com Deus. E assim a igreja é protegida de pessoas cujo interesse seja qualquer outro do que buscar o Senhor. Você não consegue ficar sob o som do Evangelho por muito tempo e ouvir a respeito da lei, dos teus pecados e da necessidade que eu tenho de buscar o Salvador, e que diante de Deus, eu, em meus méritos, em minha capacidade humana, não tenho condição de agradar a Deus, de me reconciliar com Ele, e que eu preciso inteiramente do perdão de Deus, de um Salvador, e que eu devo ir a Ele sem méritos em minhas mãos para receber a graça e a misericórdia de Deus, e eu devo me humilhar diante do Senhor, e baixar a crista diante de Cristo, e reconhecer que sem Ele eu permaneço condenado. Assim, não é algo agradável ouvir isso todas as noites, se você não está buscando o perdão destes pecados. Quando o Evangelho é proclamado de uma maneira regular, então Cristo é glorificado de uma maneira mais direta e específica, porque o Evangelho é Ele. Se não há pregação evangelística em uma igreja local, regularmente, consistentemente, para onde você irá enviar aquela pessoa que você tem evangelizado? Se uma igreja não proclama o Evangelho regularmente, o povo de Deus não aprende os argumentos evangelísticos, a nossa instrumentalidade será menor também ao longo da semana. Assim, o Evangelho de Cristo cumpre muitos propósitos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, mantenha sempre isso em mente. Evangelho é um termo técnico que sempre significa aquelas verdades específicas que, pelo poder de Deus, seu Espírito, levarão pessoas à convicção de sua pecaminosidade, a compreenderem o vazio e a futilidade da vida sem o Criador e a buscarem a salvação que Deus revelou no seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. São temas de salvação. Quando a pregação equilibrada, regular do Evangelho é deixada de lado em uma igreja, então veja, aqueles elementos mais específicos que produzem o desafio à alma são tirados de lado. A pessoa não é desafiada a respeito do seu estado e condição espiritual diante de Deus. Bem, você sabe qual é a tendência de nossos dias. É a mesma de sempre, a do mundo muitas vezes, entrar na igreja. E se você é um bom marqueteiro, se você é um bom coaching, se você é alguém que quer fazer crescer uma instituição e juntar pessoas de todos os panos de fundos e contextos culturais, sociais, materiais, etc., é bastante claro o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Isso é trazido para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, não fale nada que possa ofender alguém e a pessoa ir embora. Assim, não fale que as pessoas são pecadoras. Elas são inteligentes. Elas vão entender que você está dizendo que elas precisam da graça de Deus e vão embora. Isso é contraprodutivo. Assim, não fique regularmente martelando nessa tecla, você percebe? E no lugar dessas coisas negativas, pesadas, vamos tentar entreter as pessoas. Assim, a eficácia, aqueles elementos mais eficazes do chamado arrependimento à fé, que é a proclamação regular, temas de salvação, sendo tirado, o que acontece? As igrejas começam a encher de pessoas
que em um determinado momento apenas deram um consentimento intelectual à mensagem, mas não encararam seus pecados, não buscaram um Salvador, não experimentaram na alma a regeneração que vem do alto. Fizeram um compromisso superficial com esta mensagem maravilhosa do Evangelho. E a perda regular da pregação clara, direta, incisiva do Evangelho gera isso. E assim, tendo recebido muitos convertidos, não regenerados, convictos de seus pecados, então o que acontece? As igrejas são naturalmente levadas a satisfazer o gosto mundano delas, de maneira que o culto passa então de um culto vertical dirigido a Deus, um sacrifício de louvor e adoração, ao entretenimento. E assim as igrejas se afastam de sua característica piedosa, histórica, do passado. Claro, há muitos outros fatores que têm gerado isso, mas pense comigo, certamente a anulação da pregação clara, específica e regular do Evangelho tem causado isso em muitas igrejas. Bem, daí a necessidade da mensagem específica, clara, proclamada do Evangelho. Bem, nós fazemos essa diferenciação. É importante manter em mente isto. A cada domingo, nós dedicamos um culto inteiramente à pregação do Evangelho. Queridos amigos, se um pregador sobe ao púlpito e ele não traz esta mensagem específica, então saiba que ele não está pregando o Evangelho especificamente. Ele não está cumprindo o seu dever especificamente. Ele não está chamando pessoas ao arrependimento e à fé de uma maneira clara, distinta na palavra de Deus. Mas quando um pregador é constrangido pelas palavras do apóstolo Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho, então logo ele muda a sua atitude. Ele revisa o seu ensino. Ele procura ver se ele tem sido fiel à palavra de Deus. E, queridos amigos, ai de mim se eu não pregar este Evangelho. E ai da igreja onde o Evangelho não é pregado de uma maneira clara, específica e regular a cada domingo. Bem, nós fechamos este ponto inicial, muito importante, já consideramos várias vezes em detalhes mais a fundo essa diferença entre ensinar a palavra e proclamar e pregar o Evangelho. Deixe-me seguir então para este versículo 2. E João, isto é, o Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos. Aqui João é mencionado novamente. Veja, é João o Batista e não João Batista, porque Batista não era o seu sobrenome, mas uma característica do seu ministério. Ele batizava pessoas, ele imergia pessoas. Esse é o significado do termo no grego, imersão. João, o imersionista, ou batista, aquele que batizava. E a palavra batismo significa, aqui no Novo Testamento, exatamente isso. João, o imersionista. Isso, queridos amigos, de cara, nos ensina e prova que o modo de batismo no Novo Testamento é imersão, não aspersão e efusão. Também já lidamos com isso, não me deterei muito tempo aqui. Se João, o Batista, batizasse pessoas pela efusão, ele seria chamado João o efusionista, ou João aspersionista, porque na palavra de Deus, no Novo Testamento, há uma palavra específica para efusão e aspersão. Aspersão, rantanzo, efusão, nipto, mas a palavra que nós encontramos é sempre imersão, baptizo, e todas as derivações desta palavra sempre traz a ideia de submergir por completo. Assim, este é João, o imersionista, o servo do Senhor. Bem, o ministério de João Batista durou aproximadamente 1 ano e meio. A providência de Deus determinou que o seu ministério fosse eclipsado antes do início do Senhor Jesus Cristo em seu ministério público. De outra maneira, a mente das pessoas ficaria dividida, não é? E uns diriam, eu sou de João Batista, outros eu sou de Jesus Cristo. Assim nós lemos
que, tendo cumprido a sua missão, o seu ministério é concluído aqui. E é claro, quando o sol nasce, a lua e as estrelas devem diminuir a sua luz. Assim o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, inicia o seu ministério público. Nós lemos que João Batista é preso por Herodes, e tendo concluído o seu ministério, o Senhor avança em seu ministério na Galileia. E oficialmente ele chama os seus 12 apóstolos, que até então estavam com ele informalmente, com os demais discípulos. João é preso, o Senhor agora separa os 12 apóstolos e começa a pregar publicamente em todas as cidades, a treinar os seus apóstolos, e é isso que ele tem feito em todo o capítulo 10. E assim nós vimos como oficialmente ele nomeia os seus apóstolos, e eles são instruídos então a irem em todas as vilas e cidades de Israel. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Bem, mas aqui está mais uma vez uma menção a João o Batista. Nós ouvimos algo de João Batista antes de sua morte no cárcere, e é a última vez que nós lemos sobre ele aqui. Mateus nos informa no versículo 2 que, estando João Batista no cárcere, ele ouviu falar dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Nessa altura, ele já estava preso por quase um ano na prisão aproximadamente. Ele começa a ouvir o que Cristo estava fazendo. Ele não viu essas coisas pessoalmente, mas ele ouve por parte dos seus discípulos que o Senhor está curando, alimentando, realizando grandes sinais. E assim, ouvindo a respeito dessas coisas, nós lemos que ele manda alguns de seus discípulos até o Senhor Jesus Cristo fazer uma pergunta que de início nos surpreende, não é? E talvez nos desanime, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Bem, qual a razão desta pergunta feita por João Batista ao Senhor Jesus Cristo? Será que foi uma dúvida momentânea? Será que ele não estava certo em sua mente que Jesus era o Cristo? Bem, ele estava acostumado ao ar livre, a pregar nas regiões desérticas, e agora aqui nós temos um passarinho na gaiola, preso. Sua voz, a voz que clama no deserto, silenciada. Um ano na cadeia, seria por dúvidas, abatido ali sobre Cristo? Será que ele titubeou por um momento, porque estava na prisão? Nós também podemos pensar da seguinte maneira, e o contexto nos traz isso. Será que ele enviou aqueles discípulos? Porque, veja, nessa altura do campeonato, ainda existiam discípulos de João. Não deveria, não é verdade? Naquele dia, quando João estava batizando, à beira do Jordão, o Senhor Jesus Cristo pessoalmente veio, e todos os discípulos de João estavam ali, e ele, apontando o seu dedo para Cristo, diz: eis, veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E desde então muitos o seguiram, especialmente André e seu irmão, os primeiros discípulos a seguirem o Salvador, mas muitos permaneceram com João. E assim, pelo bem daqueles discípulos, João havia direcionado eles a seguir o Senhor Jesus, mas eles persistem em continuar como discípulos de João. Ele deseja que o Senhor Jesus faça de uma maneira direta essa declaração: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, segui-me, para que eles pudessem ouvir diretamente dos lábios do Senhor Jesus Cristo e com mais certeza segui-lo. Bem, pessoalmente, creio, pelo contexto, que João não tinha qualquer dúvida da messianidade do Senhor Jesus Cristo, que de fato ele era o Messias. Ele já havia declarado isso antes. Mas tenha sido por uma dúvida momentânea, pelo abatimento ali na cadeia, ou pelo bem dos discípulos, a pergunta que foi feita com o intuito de receber do Senhor Jesus Cristo uma resposta direta, claro, um sim ou não, trouxe certamente um novo alento a João no cárcere, novo ânimo.
E foi bastante instrutivo e esclarecedor para os discípulos. Por quê? Porque ele não responde. Ele não dá uma resposta direta. Versículo 3, a dizer-lhe, essa é a pergunta: diga-nos, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E aqui está a resposta do Salvador. E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Eles poderiam ter dito, muito bem, mas onde é que está a nossa resposta para que digamos a João, teu servo, no cárcere? Essa é a resposta do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Lucas no capítulo 7, porque o evangelista Lucas adiciona alguns detalhes a mais a esta resposta. Lucas 7, 19 a 22. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus, isto é, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem, que tipo de resposta é essa? A pergunta de João Batista. Na resposta do Senhor, ele não faz nenhuma afirmação verbal direta, mas veja, o que ele faz aqui é muito melhor. Ele coloca diante dos discípulos de João as provas, as evidências da sua messianidade, que ele é o Messias esperado e que eles não deveriam esperar por outro. E ele baseia a prova da sua messianidade, seu caráter, nos milagres que ele estava fazendo. Mas de que maneira estes milagres eram uma resposta à pergunta de João Batista? A resposta é que aquelas curas e milagres autenticavam o Senhor Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, e essas curas, esses milagres foram profetizados séculos antes a respeito do Messias, que quando ele chegasse, ele faria estas coisas. Abra comigo em Isaías, um texto bem conhecido, capítulo 53, versículo 4, sobre o Senhor, uma profecia 680 anos antes da vinda de Cristo. Isaías dizendo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isto é, em seu ministério terreno, ele curou, ele levou as nossas enfermidades. No capítulo 61, no versículo 1 a 3, veja o que é dito a respeito do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E os discípulos do Senhor, de João, chegaram com a pergunta, nos diz Lucas, no exato momento em que Cristo estava curando, libertando pessoas de possessões demoníacas, realizando todas aquelas obras que o Messias, e somente ele, iria realizar. Assim, esta é a resposta que nós temos. Lá em Lucas, no capítulo 7, nós lemos a respeito disso. Pessoas transformadas, pessoas mudadas por inteiro, pobres ouvindo o Evangelho da graça redentora, e todos aqueles sinais. Esta é a resposta, a evidência do seu ministério. E eles retornam a João no cárcere e o informam, e João é confortado mais uma vez. E certamente aqueles discípulos partem para estar com o Senhor Jesus e os demais discípulos. Mas eu leio este versículo de número 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Observe, é muito interessante. Ele não diz se escandalizar de mim, porque isso seria apostasia. Mas escandalizar em mim, escândalo, tropeço, titubear. Bem-aventurado
meu servo, aquele que em mim não titubear, não manter dúvida. Bem, João Batista não descaiu da sua fé, mas digamos que ele tenha levemente tropeçado por um momento ali no cárcere. Ele se deixou, talvez, levar-se pelo sentimento negativo diante da provação que estava experimentando. Eu sou servo de Deus, eu sou aquele que proclama a vinda do Messias, e agora minha voz é silenciada. Eu estou aqui, e o Senhor Jesus Cristo realizando tantos milagres, curando, libertando pessoas de demônios, e eu, seu arauto, embaixador, preso, silenciado às portas da morte. Mas ao receber a resposta do Senhor Jesus Cristo, então nós sabemos que Ele recupera o ânimo e serenidade. Queridos, lembre-se do contexto aqui, da instrução dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Há uma leve repreensão aqui, dirigida a João e a todos da multidão. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado. João na cadeia, distante do Senhor Jesus Cristo, não podia ouvir a sua voz, ver os seus milagres, se sentia talvez um tanto abandonado. E essa é a mensagem, essa é a aplicação para nós. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Na maioria das vezes, por nossa negligência em trazer à mente as promessas de Deus, em recordar que somos filhos de Deus, às vezes por pecados não encarados ou confessados, outras vezes por desobediência, e nós nos sentimos distante do Senhor, ou uma provação muito grande em nosso caminho. E certas dúvidas vêm, não é? Caso Deus está vendo isso, e conhece, e sabe pelo que eu estou passando, será que Ele percebe estas coisas? Bem, a exortação do Senhor é esta: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A pergunta de João Batista tinha um sentido duplo. Eu preguei que o Salvador virá com poder e com um cetro de ferro, mas agora eu vejo Ele simples, humilde. Acaso virá um outro para completar a sua obra? Acaso virá aquele que será um rei em Jerusalém? És tu o Messias, glorioso, rei de Israel, soberano, que estabelecerá um reino de glória aqui na terra a partir de Jerusalém? Mas nós não vemos isso. Acaso o Senhor irá cumprir uma parte, então virá aquele que será o rei dos reis e glorioso? João Batista, como homem, estava sujeito a fraquezas. Ele veio no espírito de Elias, e você se recorda da coragem de Elias e também de sua fraqueza. Assim nós não surpreendemos que ele tenha entretido estas dúvidas, e como os demais líderes e mesmo profetas do Antigo Testamento, eles esperavam por um Messias e não compreendiam exatamente como seria a salvação que ele alcançaria. Assim, aqueles textos das profecias que falam sobre a glória, o reinado de Cristo, recebiam muito mais ênfase entre os judeus do que aquela família de textos que falava sobre a sua humilhação, o homem de dores que seria rejeitado pelo povo. E aqui está o início da rejeição de Cristo. E João não parece perceber com clareza isso. Acaso esperamos um outro Messias? E aqui está então a repreensão amorosa, é claro, do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Nós temos um hino muito belo em nosso cantor, o hino de número 13, que traz essas palavras: meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado? De meu Deus desconfiar? Tenho paz perfeita, infinda, gozo sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para me desenvolver. Perecer jamais eu posso, pois quem pode resistir ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis remir. Querido irmão, aqui está a verdade para nós.
Não permita estas coisas em teu coração. Nenhum crente em Cristo está isento de dificuldades, aflições, enfermidades, provações. O Senhor Jesus Cristo sempre foi claro a respeito disso. Ele disse: a vós não é dado somente o crer, mas o padecer perseguição. No mesmo pacote, no mesmo presente da vida eterna, vem também perseguição por Cristo. Assim, feliz é aquele que não se escandalizar, ele não está distante. Ele tem um treinamento específico para cada um de nós, e esse treinamento envolve muitas vezes dificuldades, que nos levam a orar como nunca antes, e provações e dúvidas que nos levam a estudar a palavra com mais afinco e clareza em busca de resposta. E muitas dessas enfermidades e perdas e decepções são permitidas por Deus, porque elas nos preparam para a eternidade, elas nos desmamam desse mundo. Assim, bem-aventurado aquele que não titubia em sua fé. Por quê? Porque ele está seguro, firme em seu coração. E assim feliz ele é, no meio dessas dificuldades. Mas deixe-me aplicar isso um pouco mais. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Com vergonha de Cristo, com vergonha do Evangelho, com vergonha do povo de Deus. E talvez você não deseje ser conhecido na firma, no trabalho, como um crente em Jesus Cristo, porque seria um escândalo, um tropeço para você que as pessoas saibam que você é um crente no Senhor Jesus Cristo, uma vez que ser crente é algo tão malhado em nossos dias. Crente, agora está explicado tantas coisas aqui. Com vergonha do Salvador. E porque eu me envergonho, eu me comporto como o mundo. E eu rio, eu faço parte daquelas piadinhas imorais, indecentes. E a minha conversação não se diferencia em nada do mundano, com vergonha do Evangelho de Cristo. Eu prefiro que as pessoas talvez não saibam que eu sou um crente, porque isso pode afetar a minha carreira e a minha promoção. Logo que esse chefe materialista souber disso, ele vai saber que há certas coisas que eu não irei fazer, porque eu preciso ser honesto e falar a verdade. Ele não vai me promover, é melhor que ele não saiba. Deixa eu alcançar a promoção, depois eu começo a falar de Cristo, com vergonha do Evangelho, escandalizado da cruz de Cristo. É você alguém que tem vergonha do Evangelho de Cristo, de estar com o povo de Deus, de renunciar como Moisés às atrações deste mundo para se juntar a um povo que ama a Cristo, rejeitado por este mundo, rejeitado às vezes por amigos e familiares, rejeitado pela sociedade em geral, para levar o vitupério do Senhor Jesus Cristo. Isso te envergonha? E quando você está ao lado de um crente, teu pai ou tua mãe ou teu filho está falando de Cristo, você está ali tentando cessar essa conversa, procurando um lugar para enfiar a cabeça, envergonhado de Cristo. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam de mim. E essa advertência é trazida pelo Senhor Jesus Cristo em um outro momento. E ele diz: aquele que nesta geração má e adúltera se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Com vergonha do Evangelho, querido irmão. Oh, meus queridos, ele é o Senhor da glória. Ele é o Deus que tomou um corpo e uma natureza humana e veio a este mundo. Nele, em sua pessoa encarnada, está a plenitude da divindade. Ele não se esvaziou de sua divindade e glória. Ele deixou o seu trono e veio a este mundo, e ele permanece Deus, glorioso, eterno, santo. Olhavam para ele e não davam nada para ele. Um homem de Nazaré, do interior, vestido nessas roupas simples, com esses pecadores ilustrados. O Rei eterno, aquele que lá atrás disse: haja luz, e toda a estrutura atômica do universo veio à existência. Aquele que os homens pesquisam e estudam com um esforço imenso para compreender alguma coisa, ele trouxe à existência. E andando aqui na terra,
Ele mostrou a sua divindade pelo seu poder. E ainda hoje, queridos amigos, quantas milhões de pessoas podem levantar a mão e dizer: Ele é o Senhor da glória, Ele me resgatou, agora eu entendo o sentido da vida, agora eu tenho certeza da eternidade. Andando aqui, a sua glória resplandeceu. E João, um dos seus discípulos, escreve lá em João capítulo 1, versículo 14: Ele estava aqui e vimos a sua glória. Como foi essa glória? Cheia de graça e verdade. Naquele monte da transfiguração ali, Jesus Cristo, o Filho do homem, em sua encarnação, por um relance de momento, ele tira como que a sua máscara da pele humana e a sua glória resplandece. E a voz do Senhor vem, e os seus discípulos caem trêmulo. Querido amigo, Ele é o Deus eterno. Ele é o Senhor da glória. Envergonhado do Rei dos Reis diante de pobres homens pecadores, envergonhado da força do leão diante de pequenos animais. Abra comigo em João, no capítulo 12. Quero lhe mostrar algo. João capítulo 12, isso, versículo de número 41. Ouça essas palavras, espero que elas te impressionem. Espero que elas falem ao teu coração e aumente a tua estima a respeito do Salvador. Aqui está João falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Perceba com muita calma. Isaías disse isto sobre Jesus quando viu a sua glória e falou dele. Veja versículo 37. E ainda que tinha feito tantos sinais que provam a sua divindade diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías outra vez diz: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta, e eu os cure. Onde é que Isaías diz essas palavras? Bem, lá no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10 de Isaías. Então disse ele: vai, diz este povo, ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Quem está falando aqui em Isaías 6? O Senhor, Deus, não é? Veja o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também Jeová, traduzido aqui como Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, Deus eterno. Agora volte para João capítulo 12. Veja novamente este versículo. Isaías 41. Isaías disse isto, estas palavras anteriores do versículo 40, quando viu sua glória e falou dele, de Jesus Cristo. Este, no versículo 1 de Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também Jesus Cristo. Isaías falou estas palavras no versículo 9 e 10, quando viu a sua glória no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado. Ele é Deus eterno, desde sempre. E se você for para o livro de Apocalipse, no capítulo 5, ali está uma outra visão de Cristo ressurreto aqui, Cristo em sua pré-encarnação, e João nos mostra Cristo em sua ressurreição e glória, o eterno Senhor Deus, com vergonha de Deus, com vergonha do Senhor Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os segredos, os tesouros do conhecimento e da verdade, como Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 2 e 3. Meu querido irmão, se este é o teu caso, reconheça, procure ver em que momento da jornada você tropeçou e volte a Cristo e ao testemunho do Salvador. Ele é o Deus eterno, em seu nome a salvação. Nenhum outro nome foi dado por Deus entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E nele está a compreensão de tudo que há e existe, coisas espirituais e físicas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Bem, deixe-me seguir em frente, então, neste versículo 11.
Nosso tempo se esvai tão rapidamente. Volta ao capítulo 11, versículo de número 7 e versículo de número 11. E partindo Jesus, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Versículo 9: mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. João Batista honrou o Senhor Jesus Cristo diante dos homens, e aqui o Senhor Jesus Cristo toma a oportunidade para honrar João Batista diante dos homens. Que fostes ver no deserto? Vocês foram até João Batista nas áreas desérticas onde ele batizavam. Vocês queriam vê-lo. O que vocês viram quando chegaram lá? Uma cana agitada pelo vento, isto é, um pregador vacilante. Foi isso que vocês viram? O que vocês viram? Um ensinador duvidoso, vacilante, indeciso, uma cana agitada. Um pregador que sentiu o vento, a influência do seu tempo e se dobrava para um lado conforme o vento, a cultura, os líderes. Foi isso que vocês viram ali no deserto. E se inclinou diante da pressão do seu tempo, como uma cana agitada pelo vento. Não, eu vos digo que João Batista não era um servo das influências de seu tempo. Nem um servo de Deus, um pregador que bajulava e buscava agradar os poderosos e a corte. Um mestre pregador de seu tempo que buscava notoriedade, relevância através de manter uma grande audiência e falando aquilo que elas gostariam de ouvir apenas. Vocês viram por acaso, ele pergunta, um homem de costumes polidos, de discurso pomposo, de expressões delicadas? João, acaso, era um pregador da corte, inclinado a elogiar os nobres para manter-se como um pregador do rei? Caso sim, porque ele foi preso e perseguido, e pregava em um ambiente rústico, e se vestiu de modo tão simples e rústico. Os que trajam ricamente estão nas casas do rei. João Batista, ele foi odiado pelas suas palavras francas, diretas, dirigidas aos judeus. E a vingança contra ele foi grande. Isso por parte daquele que se assentava no trono, Herodes. Porque João não ficava em silêncio na presença do pecado. Ele não estava em um palácio, ele estava em uma prisão. E as suas repreensões incomodavam Herodias, e assim, por meio da sua malícia, ele foi levado a ser decapitado. Queridos amigos, João não era um pregador de corte, que, para estar neste ambiente social, adaptava a sua mensagem, a sua pregação, para agradar os líderes, agradar os reis, os teólogos, os intelectuais, e fechava os olhos diante dos erros. Ele não era assim. Ele repreendeu Herodes e o resultado foi a sua prisão. Deixe-me dar uma ilustração do que o Senhor está dizendo aqui. Eu já mencionei algumas vezes, volto a mencionar, foi um tempo interessante na política norte-americana. Início dos anos 90, Bill Clinton, presidente muito famoso, não é? Todos sabem, todos leram. Um pecado horrível, uma vergonha tremenda, a negação desse pecado até o último minuto, até que todas as provas estavam ali. E ele reconheceu. Mas havia um grande pregador, muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo, chamado Billy Graham, todos conhecem. Eu não estou fazendo uma crítica moral a ele como pastor necessariamente, mas você deve se recordar disso. Ele foi entrevistado porque ele era muito próximo de Bill Clinton. Billy Graham era um pregador da corte. Era quem sempre era chamado para orar na posse presidencial e aconselhar toda a família Bush, não é? Anterior, e Clinton e muitos outros depois. E ele foi entrevistado a respeito disso. Era um pastor, e a questão aqui é um pecado, porque Bill Clinton se dizia um batista. E o que ele disse foi o seguinte, marque você:
eu perdoo ele. Eu perdoo. Porque eu conheço a fragilidade humana. E eu muito bem sei quão difícil é para uma pessoa suportar essas tentações, especialmente para um homem como Bill, um jovem, forte, vigoroso. E ele tem tamanha personalidade que eu acho que as moças ficam selvagens diante dele. Assim, eu perdoo Bill Clinton pelo seu pecado. Perdoar um pecado pertence a Deus. Bill Clinton não ofendeu particularmente Billy Graham para que ele o perdoasse de uma ofensa pessoal. Eu perdoo Billy Graham. Um pregador de corte, uma cana agitada pelo vento para permanecer na corte. E quantos exemplos há de pregadores assim, veja, não me entenda mal, que adaptam sua mensagem para manter uma imensa audiência. Mas esse não era João Batista. E João Batista é colocado aqui como um exemplo e um padrão para todo pregador, porque ele se vestia daquela maneira tão simples, porque assim devem ser os pregadores em sua maneira de viver neste mundo. E de uma maneira franca e clara. Lembre-se do slogan que ele carregava, o banner, a frase que ele sempre trazia ao pregar: é necessário que o Cordeiro de Deus apareça, cresça na estima e na visão de todos, e eu, a voz, diminua. Mas nós vivemos em dias em que o contrário é feito. Em dia de culto aos heróis, onde pessoas, pregadores, são levados a um patamar de um herói e Cristo é anuviado. E o que nós vemos é isso: seguidores e admiradores do pregador fulano. E a autopromoção da sua imagem, da sua pessoa, do seu ministério, etc, etc. Não, queridos amigos, é necessário que Cristo seja evidenciado. E aqui está uma lição para nós, na pessoa de João Batista. E neste versículo 9: mas então que fostes ver um profeta, assim vos digo eu, muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito. Bem, aqui está uma profecia que nós encontramos lá em Malaquias, a respeito de João Batista. E nos é dito que ele é maior do que todos os profetas que vieram antes dele. Por que ele é maior? De que maneira? Poderia ele ser maior que o próprio Isaías? Elias? Bem, ele foi maior nesse sentido. Ele esteve próximo ao lado do Messias que os profetas profetizaram. Ele viu com seus olhos, ele ouviu e ele entendeu. É nesse sentido que ele é maior. Esta é a ideia aqui no Novo Testamento. Assim como a glória do segundo templo de Neemias, Herodes, foi maior do que a primeira. Como o templo de Salomão era esplendoroso em ouro, como poderia a glória do segundo ser maior? Porque Cristo andou naquele templo, porque ele esteve ali. E aqui está, ele é maior do que aqueles profetas, porque ele viu e esteve com o Senhor. Mas de onde vêm essas palavras? De Malaquias capítulo 3, versículo 1. Mas veja esse versículo 13 agora. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que assim como Noé foi o elo entre o antigo e o novo mundo, João Batista é o elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. João Batista é um profeta do Antigo Testamento, ali no limiar da entrada do Novo Testamento. Esse é o sentido, essa é a conexão. Então nós seguimos e ele diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Como assim? Ele está dizendo que o menor crente na era do Evangelho, quando o reino de Deus foi instaurado com Cristo, está em uma posição muito mais elevada e maior do que aqueles que estavam sob a lei. E quão privilegiados nós somos hoje, não é? Como crentes em Jesus Cristo na era do Evangelho.
nós temos acesso à palavra de Deus completa, a lê-la, a ouvi-la, a conhecê-la. Até mesmo os maiores profetas não puderam ver estas coisas e não tiveram isso. É nesse sentido que nós somos maiores. Querido amigo, nós temos a Bíblia completa. Pensa sobre aqueles servos de Deus no Antigo Testamento. Pensa sobre Jó. Qual porção da Escritura ele tinha? Nenhuma. Provavelmente o primeiro livro da Bíblia. Pela tradição oral, aprendeu do Senhor. Sua vida acontece ali pouco antes do chamado de Abraão em Ur. Agora pense sobre Josué e outros servos de Deus. Eles não tinham, por exemplo, os salmos de Davi para fortalecer o coração. Eles tinham uma porção muito restrita da palavra de Deus. Pense também sobre os profetas, os primeiros, quão pouco conheciam. E Davi, que meditava na palavra de Deus dia e noite, mas qual era essa palavra de Deus? O Pentateuco, o livro de Josué e o livro de Juízes. E era o seu deleite dia e noite. E você e eu temos a Bíblia completa, a vinda do Salvador, o seu ensino, a sua mensagem. Quão privilegiado nós somos. Até alguns séculos atrás, não havia Bíblia impressa, estava em rolos, espalhado em fragmentos pelo mundo inteiro, ou em latim, nos mosteiros católicos. E agora eu a tenho impressa em minha própria língua. Até um tempo atrás, conseguir uma Bíblia era algo muito caro e difícil. Quantos de nós temos 3, 5 cópias da Bíblia em casa? Assim, nesse sentido, queridos irmãos, nesse sentido, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam deles. Não irei me deter muito aqui porque já lidamos com isto, mas reino dos céus, um termo bastante usado na palavra, é a mensagem do Evangelho que leva pessoas ao céu, a eternidade com Deus, a cidadania celeste, os redimidos do Senhor. Este é o reino dos céus. E essa é uma daquelas declarações do Senhor Jesus Cristo que tem um sentido duplo, não dúbio, mas duplo. O reino dos céus sofre violência. Como assim? Bem, o reino dos céus, que instaurado é por Cristo, sofre violência desde os dias de João Batista, que foi enviado para pregar o arrependimento. E as multidões o ouviam, eram batizados por ele, mas os líderes religiosos da época, furiosos com ele, tramaram contra ele e o executaram através de Herodes. Assim, o evangelho do reino, a pregação, sofre violência e os pregadores do evangelho sofrem, se não pelos líderes, pelo povo. E esse é o primeiro sentido do que o Senhor Cristo está dizendo aqui. Sempre haverá perseguição contra a pregação do evangelho puro e simples. Sempre. Sempre. E pessoas pérfidas tentarão entrar na igreja e tomar o controle pela força. E quantas vezes, tendo crescido em um lar batista, eu vi isso acontecer. E como certos movimentos místicos tomaram muitas igrejas, locais de adoração, até o próprio prédio e os bens transformaram esse lugar em algo que não tinha nada a ver com aquilo que criam aqueles fundadores. E o evangelho sendo atacado e perseguido, e a Bíblia sendo queimada, e tantas coisas. E mesmo em nossos dias, lugares onde é proibido professar a fé cristã. Esse é o primeiro significado, ele sofre violência. Mas há um segundo significado. Pela força se apoderam dele. Que uma pessoa, para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, para receber o perdão, uma nova vida em Cristo Jesus, precisa empregar para isso grande força. Aplicar um esforço, se você prefere. É claro que sim. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre esse esforço. Porfiai por entrar pela porta estreita. Ninguém que entrou no reino de Deus um dia entrou sem um esforço. E você não entrará ali a menos que haja um desejo latente por perdão e uma busca intensa por reconciliação com Deus. Um desejo de salvação que se materialize em uma busca sincera, contínua
por perdão e vida eterna. Talvez isso soe estranho a alguns ouvidos aqui, mas é exatamente esse o ensino do Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus e também em outros lugares. Lucas 13, por exemplo, 24, ele repete exatamente essa mesma verdade. Considerai, 13, 24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque eles desejam a vida eterna, eles desejam as bênçãos do alto, mas eles estão tão tranquilos neste mundo. Ninguém que um dia entrou para dentro do favor de Deus, para a certeza do céu e vida eterna, entrou ali por indiferença à mensagem do Evangelho, por pura complacência, com meia mente, meio coração envolvido. É simplesmente impossível que alguém se torne um cristão e alcance o favor de Deus, a bondade do Senhor, um lugar no céu, reino de Deus, por acidente, de maneira casual. Você e eu, diz o Salvador, aqui e em outros lugares, devemos ter um esforço intencional pela salvação. Agora, não entenda errado, isso não é salvação por obras, mas deve haver um desejo profundo de perdão. E nisso se cumpre as palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz: aquele que tem sede de arranhar a garganta, vinde a mim. Aquele que está cansado, faça um esforço e lance aos pés de Cristo. É necessário um profundo desejo que me leve a buscá-lo de todo o coração, de todo o entendimento. Buscar-me eis e me achareis. Quando? Aqui está, o coração deve estar envolvido, a mente deve estar envolvida. Essa é a violência que se oferece ao reino de Deus. E, queridos amigos, essa é uma das primeiras coisas que acontecem quando alguém começa a buscar de fato ao Senhor. Uma força, há uma luta, não é? O mundo me atrai, eu quero demais este mundo, eu considero os meus pecados, mas eu preciso do perdão de Deus, e há um combate na mente e na alma. E há uma convulsão muitas vezes, mas vai chegar um momento em que esse pecador irá deixar um Senhor e se entregar ao outro, ou rejeitar a Cristo e a sua palavra e abraçar este mundo, ou deixar tudo e ir a Cristo. Sempre há esse combate, sempre há. E de repente você passa a dizer a si mesmo: eu preciso deixar de ser uma mera pessoa religiosa, eu preciso de certeza de vida eterna, eu preciso de perdão, conhecer a Deus, ser regenerado, a vida do alto em minha alma. Eu não me satisfaço mais com bater o ponto na igreja e participar do ambiente cristão e das coisas belas que é ali. Eu quero ter vida na alma, eu preciso saber se eu nasci de novo, eu necessito ter paz com Deus e a certeza de vida eterna. Isso te leva a colocar um imenso esforço por entrar por essa porta estreita e buscar ao Senhor de todo o coração. Em Lucas 16, disse assim: é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Esse é o significado dessas palavras. Eu devo concluir por aqui. Versículo 14: e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Por que Jesus, o Salvador, diz que João é o Elias? Bem, não se refere a uma encarnação do profeta Elias, como dizem os espíritas. João Batista é o cumprimento daquela profecia de Malaquias 4:5, que o mensageiro de Cristo que prepararia o seu caminho viria no poder, no espírito de Elias. E este Elias, que haveria de vir, ele veio. Veja Lucas, capítulo 1, versículo de número 13 ao versículo de número 17. Há mais clareza aqui. Lucas 1, 13 a 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamará o seu nome João.
E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. É isso que a profecia diz, que ele viria no espírito de Elias. Lembre-se de Elias, vestido de pelos de camelo, no deserto, sendo alimentado por mel silvestre, gafanhotos, pregando com voz reverberante, raça de víboras, dizia aos líderes, e mostrando a graça de Deus. E aqui está João Batista, nesse mesmo espírito, vindo e preparando o caminho para Cristo. Ele era uma patrola, ele veio limpando o caminho dos pedregulhos para que Cristo viesse, e proclamou, e veio nesse espírito de Elias. Então este versículo de número 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é colocado diante de nós. E o versículo 16, mas a quem assemelharei esta geração, é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João o Batista, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Já pregamos sobre isso, mas apenas recordando. Veio João Batista tocando flauta, lamentações, choro, relâmpago, trovão, música de funeral. E eles disseram: está maluco? Um homem vivendo no deserto dessa maneira, sem aproveitar a alegria e os prazeres da cidade. Eles não dançaram a música de João, eles não creram, eles não seguiram, eles não submeteram. Então vem o Senhor Jesus Cristo, como os meninos cantando aqui, porque veio João não comendo nem bebendo, dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão. Veio o Senhor Jesus Cristo com alegria, um vinho novo, entre as pessoas, nas bodas, e eles dizem: eis aí um comilão. Eles não querem ninguém, eles são como crianças, aqui estão presentes, mas eu não quero esse presente, ele não tem isso, então aqui está o que tem, mas esse eu não quero. Você não consegue satisfazer essa criança, você não consegue satisfazer esses judeus, eles não estão interessados na verdade. Veio Cristo, veio João Batista, e esta geração má e adúltera não ouviu, nem se submeteu. Queridos amigos, esta é a verdade da palavra de Deus. Nós vimos a diferença entre o ensino da palavra e a pregação do Evangelho aqui neste capítulo. João Batista, o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, que veio na força e no caráter de Elias. O profundo desejo, esforço na alma necessário para buscar a Deus e encontrá-lo. E por fim, essa advertência à incredulidade. Você já nasceu de novo? Quantas vezes você ouviu o Evangelho sendo trovejado e a lei, e isso não te moveu, talvez? E quantas vezes o bálsamo da alegria da salvação foi colocado diante de você, e você também não se moveu? Nada te convence, nada te levará a buscar o Salvador. Nem a morte que se aproxima, quando um ente querido morre, você percebe a proximidade, a brevidade da vida, a proximidade da morte. Isso não te leva a buscar o Criador antes que seja tarde. Ou quando você vê pessoas tão transformadas, pessoas terríveis na sociedade, novas criaturas, coisa maravilhosa, isso não te leva a buscar essa salvação. Será que alguma coisa irá te mover um dia? Aqui está uma advertência. O Senhor da glória, Ele veio, Ele proveu tudo o que é necessário. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza, mas vai a Ele.
E bem-aventurado aquele crente que não se escandaliza do Senhor da glória. Quão maravilhoso será então ouvir do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, diante do Pai: vinde, vinde benditos de meu Pai, herdai herança, tudo o que foi preparado na eternidade passada. Não é maravilhoso, queridos amigos? Aqui está um profundo desejo por Cristo, então um profundo senso de dívida a Ele, para amá-lo, para representá-lo nesta breve jornada até o céu.